No coração do arquipélago do Marajó, na cidade de Moaná, corre uma história que atravessa gerações e permanece envolta em silêncio. É o relato das irmãs que desapareceram de forma inexplicável, deixando atrás de si apenas perguntas, lamentos e um rastro de mistério. Até hoje, moradores sussurram sobre o que realmente aconteceu. Entre memórias antigas, medos e segredos que o tempo não conseguiu apagar. Neste vídeo, vamos mergulhar nas sombras de um dos enigmas mais intrigantes do Pará, o desaparecimento das irmãs de Moaná. Será que elas foram levadas pelas águas do rio, vítimas de forças da floresta, ou estariam presas em um destino ainda mais sombrio? Fique comigo até o fim deste relato e descubra por que o desaparecimento das irmãs de Moaná continua sendo um mistério que ninguém ousa explicar. As autoridades locais, pressionadas pelo pânico crescente na cidade, decidiram intervir de maneira mais incisiva. Uma pequena comissão formada por representantes da prefeitura, da igreja e da polícia foi enviada até a comunidade ribeirinha onde as irmãs teriam desaparecido. O objetivo era simples na teoria: recolher depoimentos, procurar rastros, mapear a área e trazer uma resposta que aliviasse a população. No entanto, a realidade que encontraram se revelou muito mais complexa e perturbadora do que podiam imaginar. Logo ao chegar ao local, perceberam o silêncio estranho que dominava a região. O vento que soprava entre as árvores do mangue parecia carregar um lamento, e os moradores que ainda restavam nas redondezas mostravam-se inquietos, evitando olhar diretamente para os visitantes. Muitos já haviam abandonado suas casas, convencidos de que algo sobrenatural rondava as margens do rio. Restavam apenas os mais velhos, aqueles que acreditavam ter visto mistérios maiores ao longo da vida e que não se deixavam assustar tão facilmente, ou que simplesmente não tinham para onde ir. O chefe da comitiva, um delegado experiente, tentou recolher relatos consistentes, mas encontrou uma parede de medo e contradições. Alguns afirmavam ter ouvido cantos à noite, vindos da mata, semelhantes a vozes femininas. Outros juravam que sombras caminhavam sobre as águas durante a madrugada, iluminadas por uma luz azulada que ninguém sabia explicar. Havia ainda os que sustentavam que as irmãs haviam sido levadas por uma cobra encantada, guardiã das águas profundas, uma entidade recorrente nas histórias marajoaras. O ponto mais perturbador era que todos, sem exceção, mencionavam o mesmo detalhe: o desaparecimento não havia deixado rastros comuns. Não havia sinais de luta, roupas rasgadas, nem pertences espalhados. Apenas uma sensação estranha de que o lugar havia sido esvaziado da presença das moças, como se tivessem simplesmente se desfeito no ar. Para os moradores, esse detalhe era prova incontestável de que o caso não era humano, mas sobrenatural. Apesar das lendas, a comissão insistiu em explorar o entorno. Vasculharam o mangue, examinaram troncos caídos, abriram picadas pela mata. Encontraram ossadas antigas de animais e até fragmentos de utensílios de barro que poderiam datar de tempos indígenas, mas nada que ligasse diretamente ao sumiço das irmãs. O delegado concluiu, num relatório inicial, que as moças provavelmente haviam tentado atravessar o rio e sucumbido à força das águas. Era a explicação mais plausível, aceitável e prática. Porém, essa versão oficial não convenceu nem mesmo os próprios moradores que a ouviram. O tempo passou, mas os boatos cresceram em intensidade. Quanto mais as autoridades tentavam encerrar o assunto, mais detalhes surgiam, vindos de pessoas que juravam ter informações novas. Um pescador disse ter visto uma das moças andando sobre uma pedra no meio do rio, alguns dias após o desaparecimento. Outro relatou ter encontrado pegadas pequenas, úmidas, na varanda de sua casa, em plena madrugada, sem que houvesse barcos ou canoas por perto. Esses testemunhos não eram documentados oficialmente, mas circulavam entre a população.
alimentando a crença de que as irmãs não estavam mortas, mas sim presas em outro domínio. Um mundo paralelo, regido por forças encantadas. À medida que os meses se transformaram em anos, o episódio deixou de ser apenas um caso policial mal resolvido e passou a se consolidar como uma das maiores lendas urbanas e ribeirinhas de Muaná. O nome das irmãs, embora raramente citado com precisão, tornou-se sinônimo de mistério. As mães passaram a alertar suas filhas para que não andassem sozinhas ao entardecer. Os homens evitavam pescar à noite em certos trechos do rio. E histórias de assombrações ligadas a jovens começaram a circular, reforçando o clima de temor. Um detalhe curioso é que, conforme a tradição oral foi ganhando força, surgiram versões diferentes do mesmo acontecimento. Em algumas, as irmãs foram seduzidas por um boto cor-de-rosa, entidade típica do folclore amazônico que as teria levado para o fundo das águas. Em outras, foram vítimas de um pacto antigo, firmado por seus antepassados, que exigia o sacrifício de jovens da família em determinados ciclos lunares. Havia ainda a versão mais radical, que afirmava que as moças jamais haviam existido, sendo fruto de uma construção coletiva da memória popular, criada para dar forma ao medo que os habitantes tinham da mata e dos rios. Por trás dessas narrativas, o que se percebia era a necessidade da comunidade em encontrar um sentido para a tragédia. Afinal, não era possível aceitar o simples desaparecimento de 3 jovens sem deixar vestígios. O mistério, assim, passou a ser alimentado pela imaginação, pela religiosidade e pelo medo. Décadas depois, pesquisadores e curiosos começaram a visitar a região em busca de respostas. Antropólogos, jornalistas e até caçadores de fenômenos sobrenaturais ouviram os moradores mais antigos e registraram seus depoimentos. Um dos pontos mais intrigantes foi a constatação de que todos os relatos, apesar das variações, mantinham um núcleo em comum. As irmãs foram vistas pela última vez caminhando para o rio em silêncio, como se obedecessem a um chamado invisível. Essa cena, repetida por diferentes narradores, sempre com a mesma precisão, levantou suspeitas de que poderia haver algum tipo de ritual ou fenômeno coletivo envolvido. Outro aspecto recorrente era o simbolismo do número 3. 3 irmãs. 3 noites consecutivas em que foram ouvidas vozes misteriosas. 3 círculos de pegadas encontrados na lama. Para os estudiosos da cultura popular, o número tinha peso mítico, associado a ciclos, encantamentos e passagens entre mundos. Assim, o desaparecimento deixou de ser apenas um acontecimento isolado e ganhou status de mito fundador, um ponto de referência para explicar medos e segredos da própria região. Até hoje, no entanto, não há registros oficiais que esclareçam o caso. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma pista concreta foi confirmada. O que restou foi uma memória coletiva, marcada pelo inexplicável, uma história que sobrevive porque não tem fim. As irmãs de Muaná se tornaram um enigma permanente, um vazio que assombra a imaginação e resiste ao tempo. Esse silêncio e essa ausência, paradoxalmente, deram mais força à lenda. O que poderia ter sido esquecido como uma tragédia familiar comum se transformou em um símbolo do mistério amazônico. A cada nova geração, o caso é recontado, reconfigurado e reimaginado, sempre com novos detalhes, mas com a mesma essência. A lembrança de 3 jovens que desapareceram sob circunstâncias que ninguém conseguiu ou quis explicar. E assim, enquanto as águas do Marajó continuam a correr, carregando consigo segredos antigos e profundos, o mistério das irmãs de Muaná permanece vivo, ecoando na voz dos ribeirinhos e na memória de quem escuta. Um enigma que talvez nunca seja resolvido, mas que justamente por isso se mantém tão poderoso e perturbador.
Nos primeiros dias após o desaparecimento das irmãs, o clima em Muaná já era de estranheza e inquietação. As ruas, que normalmente recebiam o barulho dos barcos chegando do rio, as conversas de comerciantes na beira do porto e os cânticos das rezas de novena, ficaram envoltas em um silêncio estranho. Era como se a própria cidade tivesse percebido que algo grave havia acontecido e estivesse tentando absorver o impacto da ausência das jovens. O padre local, um homem severo e de poucas palavras, fez questão de lembrar, durante a missa dominical, que o mal caminha livre onde a fé vacila. Essa frase ecoou entre os fiéis, muitos deles temerosos de que o desaparecimento fosse mais do que um simples caso de fuga ou rapto. A comunidade marajoara, com seu imaginário carregado de crenças, pressentia que havia uma força obscura envolvida. O boato mais forte que circulava era o de que as irmãs tinham sido vistas caminhando em direção a uma antiga trilha, que levava ao Igarapé do Carmo, um lugar conhecido por histórias de assombrações. Ali, segundo os mais velhos, viviam espíritos de mulheres que haviam morrido em tempos de escravidão, vítimas de castigos e abandonadas para morrer na mata. Contava-se que em noites de lua cheia, ouvia-se um choro feminino entre as árvores, acompanhado de um cheiro de flores estranhas que ninguém conseguia identificar. A polícia da época, sem recursos e limitada em suas investigações, se dividia entre tentar dar uma resposta concreta à população e não se envolver nas explicações sobrenaturais que muitos moradores insistiam em acreditar. Entretanto, era impossível ignorar que cada testemunho, cada detalhe, parecia reforçar a ideia de que algo além do humano rondava aquele mistério. Com o passar dos dias, começaram a surgir relatos de pescadores que, ao navegar pelo rio, ouviram cantos suaves que pareciam vir da mata. Eram vozes femininas, delicadas, entoando algo parecido com uma ladainha. O mais intrigante era que esses cantos lembravam os hinos que as irmãs costumavam cantar durante as rezas em família. Era como se os sons de suas vozes tivessem ficado presos entre as águas e a floresta, ecoando para aqueles que ousavam passar por ali nas madrugadas. A cada relato, o medo se espalhava mais. Mulheres passaram a não sair sozinhas depois do pôr do sol, e os homens, mesmo acostumados a enfrentar as dificuldades da vida no Marajó, evitavam cruzar as áreas mais ermas da ilha. As crianças eram proibidas de brincar perto dos igarapés, e a cidade parecia mergulhada em uma espécie de luto silencioso. Os jornais de Belém, sempre em busca de histórias impactantes, chegaram a noticiar o desaparecimento. Mas, à medida que os dias passavam sem novas informações concretas, o caso foi perdendo espaço nas páginas da capital. Para Muaná, no entanto, a ausência das irmãs tornou-se um peso permanente, uma ferida aberta na memória coletiva. Alguns moradores passaram a enxergar sinais onde talvez houvesse apenas coincidências. Um exemplo marcante ocorreu durante uma forte tempestade que caiu sobre a região, semanas após o desaparecimento. Raios iluminaram a cidade, e uma família afirmou ter visto, no clarão da noite, 3 silhuetas femininas paradas à beira do rio, imóveis, olhando fixamente para a água. Quando a luz sumiu, as figuras também desapareceram. Esse testemunho ganhou força entre os moradores, reforçando a crença de que as irmãs não estavam vivas, mas vagavam como espíritos presos ao lugar. Naquele mesmo período, começaram a circular histórias de pescadores que afirmavam ter perdido suas redes ou encontrado peixes mortos em situações estranhas, como se algo invisível tivesse passado pela água. Para muitos, isso era sinal de que as almas das irmãs estavam pedindo orações, tentando chamar a atenção de quem cruzava seus caminhos. Com o tempo, o mistério deixou de ser apenas um caso policial mal resolvido e transformou-se em uma lenda viva.
O nome das irmãs passou a ser pronunciado com cautela, e a ideia de que haviam sido levadas pelo rio, não em corpo, mas em espírito, se enraizou na memória do povo. Era como se a ausência delas tivesse moldado uma nova camada na história da cidade, onde fé, medo e silêncio se misturavam. Os anos passaram e a cidade cresceu em torno desse segredo. As gerações seguintes herdaram a história, contada ora como um aviso, ora como uma lembrança sombria. As casas de madeira que ainda resistem em Muaná guardam ecos dessa memória, e muitos afirmam que até hoje, ao passar perto do Igarapé do Carmo, em noites de lua cheia, é possível ouvir ao longe o canto suave das irmãs perdidas. Esse terceiro momento da narrativa mostra como o desaparecimento se cristalizou no imaginário popular, deixando de ser apenas um acontecimento trágico para se transformar em um símbolo de mistério e assombro. O peso do silêncio das ruas e os ecos vindos do rio fizeram com que as irmãs se tornassem eternas na memória da ilha, não como vítimas de um crime comum, mas como presenças que jamais abandonaram Muaná. Com o passar dos anos, a história das irmãs de Muaná ganhou dimensões que ultrapassaram a pequena vila e alcançaram todo o arquipélago do Marajó. O que havia começado como um episódio trágico e local, o desaparecimento de 3 jovens em circunstâncias misteriosas, transformou-se em um enigma coletivo impregnado na memória popular e tratado quase como um símbolo do destino incerto do povo marajoara. O relato das irmãs desaparecidas nunca foi totalmente apagado, porque não houve corpo, não houve despedida e tampouco um fechamento que permitisse ao povo elaborar o luto. A ausência concreta, o vazio que permanecia, abriu espaço para que a imaginação popular moldasse explicações variadas. Algumas dessas explicações eram apoiadas pela religiosidade, outras pela crença no sobrenatural e muitas pelo simples medo do desconhecido. Na Amazônia, a palavra falada sempre teve um peso maior do que a palavra escrita. Muitos marajoaras, especialmente no início do século XX, eram analfabetos e transmitiam conhecimento por meio de histórias contadas nas noites de lua cheia, ao redor de fogueiras ou no terreiro das casas. Foi assim que o caso das irmãs se manteve vivo. Cada geração recontava os acontecimentos à sua maneira. As versões, com o tempo, foram se multiplicando. Havia os que diziam que as irmãs tinham sido levadas pelas águas, atraídas por entidades aquáticas que habitavam o rio Anajás e seus afluentes. Outros afirmavam que elas tinham sido vítimas de feitiçaria, amaldiçoadas por inveja de uma família rival no povoado. Para alguns, elas nunca haviam desaparecido, mas tinham sido levadas em segredo por missionários estrangeiros que buscavam salvar jovens mulheres da influência das crenças locais. Essa diversidade de interpretações não enfraquecia o mistério, pelo contrário, fortalecia-o. Cada versão parecia acrescentar um novo detalhe sombrio, uma nova peça ao quebra-cabeça, tornando o caso mais intrigante. O episódio das irmãs também se entrelaçou com a resistência cultural do povoado de Muaná. Naquela época, o arquipélago vivia um momento de tensão entre os saberes tradicionais e a pressão das instituições religiosas e governamentais. O catolicismo buscava se firmar como a força moral e espiritual dominante, ao passo que as crenças de matriz indígena e africana permaneciam muito presentes na vida cotidiana. O desaparecimento foi interpretado por muitos como um sinal de que as forças ancestrais do Marajó ainda tinham domínio sobre os rumos da vida humana. O rio, a floresta e o vento carregavam em si entidades que não podiam ser ignoradas. Assim, a história das irmãs era também um lembrete. Quem não respeitasse os segredos da natureza poderia pagar com o desaparecimento ou a morte. Essa resistência simbólica foi, em parte,
o que transformou o caso em algo mais duradouro do que outras tragédias locais. Ele se converteu em um símbolo de identidade. As irmãs não eram apenas vítimas, mas também mensageiras de que havia algo maior no coração do Marajó, algo que desafiava as explicações racionais e o poder externo. Ao longo das décadas, houve algumas iniciativas para resolver o caso. Jornalistas, pesquisadores e curiosos chegaram a visitar Muaná em busca de informações. No entanto, todos esbarraram em um mesmo obstáculo: a falta de provas concretas. Os relatos mais próximos dos acontecimentos eram vagos, marcados pelo tempo e pela memória seletiva. Muitos moradores, quando questionados, apenas repetiam histórias já conhecidas, enquanto outros preferiam se calar, por medo de despertar forças sobrenaturais. Essa barreira do silêncio era interpretada de duas maneiras. Uns acreditavam que se tratava de uma estratégia de proteção, como se falar demais pudesse atrair a mesma sorte das irmãs. Outros viam nesse silêncio uma prova de que o povoado guardava segredos que não deveriam ser revelados a estranhos. A falta de registros escritos também dificultava. Nos arquivos oficiais, quase nada se encontrava sobre o desaparecimento. Não havia boletins policiais formais, nem registros paroquiais que descrevessem a ocorrência em detalhes. Isso contribuiu para alimentar a teoria de que as autoridades da época teriam intencionalmente abafado o caso, seja por descaso, seja por medo de expor fragilidades da região. Um elemento frequentemente esquecido, mas fundamental, é o impacto psicológico que o desaparecimento causou na pequena comunidade. O medo, a incerteza e a sensação de impotência deixaram marcas profundas. Muitos pais passaram a restringir a liberdade das filhas, especialmente no contato com o rio ou em passeios à noite. As jovens, que até então participavam das festas e circulavam livremente entre vizinhos, passaram a ser protegidas em excesso. O espaço feminino no povoado foi drasticamente alterado, como se as irmãs tivessem sido um aviso de que a vida de uma moça podia ser abruptamente ceifada por forças invisíveis. Além disso, a presença constante da história na memória coletiva fez com que o medo fosse transmitido de geração em geração. Crianças cresciam ouvindo que não deveriam se aproximar de certos igarapés, que não deveriam brincar sozinhas ao entardecer e que precisavam respeitar o silêncio da mata. O mistério, portanto, não apenas assombrava, ele regulava comportamentos, moldava costumes e fortalecia crenças. Com o passar do tempo, o caso deixou de ser apenas uma tragédia familiar e passou a ser reconhecido como uma verdadeira lenda marajoara. O mistério das Irmãs de Muaná era contado lado a lado com outras narrativas clássicas da região, como a da Cobra Grande, da Vitória Régia e do Boto. Esse fortalecimento ocorreu porque a história reunia elementos de todos os tipos: drama humano, ausência de provas, possibilidade de intervenção sobrenatural e, principalmente, a perpetuação pela tradição oral. O povo de Muaná, consciente ou não, transformou a dor em mito e o mito em identidade. É importante destacar como o mistério das irmãs também se conectou a crenças específicas da região. A ideia de que elas poderiam ter sido levadas por encantados ganhou força ao longo das décadas. No imaginário amazônico, os encantados são seres espirituais que habitam rios, florestas e pedras, capazes de interagir com humanos, às vezes protegendo-os, às vezes punindo-os. Para muitos moradores, não havia dúvida. As irmãs haviam sido escolhidas por esses seres e incorporadas ao mundo invisível. Algumas versões diziam que em noites de lua cheia podia-se ouvir vozes femininas cantando à beira do rio. Vozes que seriam delas, chamando os vivos a conhecer o destino que lhes coubera. Essa crença transformou o lugar do desaparecimento em um espaço sagrado.
Alguns evitavam passar por ali. Outros, ao contrário, faziam oferendas e orações para pedir proteção. Assim, o episódio continuava vivo, não apenas na memória, mas também na prática cotidiana de devoção e respeito aos encantados. O mistério das irmãs também atraiu intelectuais, que viam no caso uma oportunidade de refletir sobre a relação entre mito e realidade. Antropólogos apontaram como a história mostrava a resistência cultural de um povo diante da imposição de modelos externos de racionalidade. Folcloristas a incluíram em coletâneas sobre as lendas amazônicas, sempre destacando o caráter enigmático do episódio. Alguns escritores chegaram a romantizar o desaparecimento, descrevendo as irmãs como jovens de beleza rara, destinadas a serem noivas do rio ou filhas do vento. Essa abordagem literária ajudou a difundir ainda mais o mito, levando-o para além das fronteiras do Marajó. Ao analisar tudo isso, fica claro que o poder do mistério não reside apenas no que aconteceu em si, mas no que permaneceu sem explicação. O silêncio dos registros, a ausência de corpos, a multiplicidade de versões e a conexão com crenças espirituais criaram uma narrativa impossível de ser encerrada. No fundo, o caso das irmãs de Muaná é um exemplo perfeito de como o desconhecido pode se transformar em motor de memória coletiva. Enquanto não há respostas definitivas, o povo preenche as lacunas com fé, imaginação e temor. E assim, o enigma nunca morre. No decorrer dos anos, a história das irmãs de Muaná foi se enraizando ainda mais no imaginário popular. Para alguns, tratava-se de um caso típico de histeria coletiva, alimentada pelo isolamento da região, pela religiosidade fervorosa e pelo peso da tradição oral que moldava as narrativas locais. Para outros, entretanto, não havia explicação racional que pudesse dar conta dos fatos registrados. Dos desaparecimentos misteriosos às manifestações que, mesmo décadas depois, continuavam sendo relatadas com uma estranha frequência. Muaná, apesar de carregar o rótulo de cidade tranquila e hospitaleira, passou a conviver com uma espécie de aura ambígua. De um lado, o orgulho por ser palco de um mistério que atraía curiosos e estudiosos. De outro, o receio de que a fama pudesse significar também uma espécie de maldição, como se a lembrança das irmãs jamais pudesse ser dissipada por completo. Esse duplo sentimento atravessava gerações. As crianças cresciam ouvindo as histórias das moças de branco que apareciam em noites de lua cheia, enquanto os mais velhos advertiam que não se devia pronunciar o nome delas em voz alta depois da meia-noite. Ao longo do século XX, várias expedições acadêmicas foram organizadas para coletar testemunhos e documentos sobre o caso. Universidades do Pará e até de fora da região enviaram antropólogos, sociólogos, psicólogos e religiosos interessados em compreender como uma narrativa tão localizada havia se transformado em lenda de alcance regional. Curiosamente, a cada nova visita, novos relatos surgiam, sempre alinhados a um padrão. Aparições de mulheres vestidas de branco próximas às margens dos rios, sons inexplicáveis vindos de antigas casas abandonadas e até mesmo cartas anônimas que descreviam segredos da família sem que ninguém soubesse explicar sua origem. O arquivo da paróquia de Muaná, um dos principais guardiões de registros históricos da cidade, tornou-se fonte de consulta permanente. Nele, livros de batismo, casamento e óbito continham anotações marginais feitas por padres da época, mencionando os estranhos episódios que envolviam as irmãs. Em algumas dessas anotações, havia referências à condenação espiritual, pacto não revelado e expiação em silêncio. Tais registros, ainda que breves e cifrados, acrescentavam camadas de mistério ao que já era considerado inexplicável.
No campo popular, a crença no sofrimento eterno das irmãs consolidou-se em forma de rituais. Barqueiros, antes de cruzar determinados trechos do rio, jogavam flores brancas na água, acreditando que isso apaziguaria os espíritos. Famílias acendiam velas em datas específicas, temendo que a ausência desse gesto pudesse atrair desgraças. E mesmo aqueles que se declaravam céticos, no fundo, evitavam desafiar abertamente a narrativa, como se houvesse algo sagrado ou perigoso em desconsiderar as advertências do passado. A década de 1980 marcou um novo capítulo no mistério. Um pesquisador carioca, especializado em fenômenos sobrenaturais, publicou um extenso artigo em uma revista nacional de grande circulação. O texto sugeria que as irmãs de Muaná poderiam ter sido vítimas de um complô local, talvez relacionado a disputas de terra ou a segredos de família que jamais vieram à tona. O artigo ganhou repercussão e atraiu repórteres à cidade. O turismo aumentou e Muaná, de repente, viu-se no centro de atenções indesejadas. Embora a economia local tenha se beneficiado, muitos moradores sentiram que a exposição reabriu feridas antigas, como se mexer demais na memória das irmãs fosse um risco capaz de reacender forças adormecidas. Na virada do milênio, novos relatos começaram a surgir na internet, em fóruns de discussão e blogs pessoais. Pessoas que visitaram Muaná afirmavam ter vivenciado sensações estranhas, arrepios inexplicáveis, vultos femininos em fotografias, sonhos perturbadores depois de passar pelo local. Essas experiências, somadas à expansão da tecnologia, acabaram renovando o interesse pelo caso. O mistério das irmãs ganhou então um status global, chegando a ser mencionado em documentários sobre lugares assombrados ao redor do mundo. Contudo, nenhuma teoria conseguiu de fato dissipar as sombras. O que teria acontecido com as irmãs? Teriam sido vítimas de injustiça, castigo social ou de alguma intriga política que se perdeu nos registros? Ou, como defendem muitos, a história era a manifestação de algo que ultrapassa os limites da explicação racional, uma lembrança viva daquilo que não pode ser controlado pela ciência ou pela lógica. Hoje, ao caminhar pelas ruas silenciosas de Muaná, especialmente ao cair da noite, ainda é possível sentir a densidade desse passado. As casas coloniais, com suas janelas altas e paredes de madeira, parecem guardar segredos. O rio, que sempre foi testemunha mudo da vida local, reflete a lua como se fosse um espelho de memórias não resolvidas. E segundo os moradores mais antigos, quem escuta com atenção pode ouvir ao longe um coro de vozes femininas, suaves, quase um lamento que se mistura ao vento. Assim, o caso das irmãs de Muaná permanece suspenso entre história e lenda, entre realidade e imaginação. Um mistério que desafia gerações, que resiste ao tempo e que continua a transformar aquele pequeno pedaço do Marajó em território de interrogação permanente. Talvez a resposta jamais venha, e talvez seja justamente esse silêncio, essa impossibilidade de conclusão, o que mantém a força e o fascínio da narrativa. No fim, o mistério das irmãs não é apenas uma história local. É um espelho da relação humana com o inexplicável. Um lembrete de que, por mais que a ciência avance, sempre haverá espaços onde a razão não consegue penetrar, onde o silêncio e o medo se entrelaçam para compor uma das mais impactantes lendas do Brasil profundo. Hola a todos. Quiero invitaros a suscribiros al canal de Manu, Brasil Oculto, Mitos y Leyendas. Saludos desde Vila Caraparu da Estrada, Interior Capital Poço.